algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. O primeiro registro sobre a existência de amuletos data de 79 d.C., com o filósofo romano Plínio, o Velho. Sua existência, no entanto, é bem anterior a isso. Desde o início das civilizações e vida em sociedade, o homem cria e se afeiçoa a objetos, na maioria das vezes em busca de algum tipo de proteção. Remontando a história e as tradições exercidas por diferentes grupos, é fácil perceber que esses objetos têm forte vínculo com as religiões. Isso acontece porque em muitas culturas, os símbolos místicos são usados como referência à própria religião ou à mensagem que ela prega. No Egito Antigo, o olho de Horus era um talismã feito e usado em homenagem ao deus Sol, da mesma forma que ainda hoje alguns cristãos usam a cruz para lembrar de Jesus, ou os budistas carregam pequenas figuras de seu mestre Buda. No campo da sorte, a variedade de símbolos é ainda maior, mas gera grandes desconfianças quanto à sua eficácia. Como é possível um pequeno trevo de 4 folhas ter poderes sobrenaturais? O pé de coelho realmente traz sorte e felicidade? O sal grosso é capaz de renovar a energia do ambiente? Há quem acredite que sim, enquanto outros procuram respostas lógicas. Eles são capazes de proteger? Tem pessoas que elas agem como se fosse uma esponjinha. Elas acabam absorvendo tanto a energia negativa como positiva de alguém ou de um ambiente, né? Então, através disso, isso que a gente pode estar usando, tem até essências, os perfumes, que ajudam também para vários fins, para a saúde, para a proteção. Ela pode simplesmente acender uma vela azul, que é proteção e harmonia. Então isso pode estar ajudando, que a gente acredita nessa coisa da energia, dessa coisa que a gente pode estar sentindo através de outro, ou de uma situação, ou de um ambiente. Olha que coisa interessante. Se nós temos crença de que uma figa pode interferir na nossa vida, e eu morro agora com essa crença, e eu lá no plano espiritual, já desencarnado, quero entrar num determinado local. Eu, meu perispírito, passeando por aí, quero entrar numa determinada casa. E nessa casa tem uma figa de pendurada. Qual que é o significado para eu, morto, ainda com atividade espiritual, morto no físico, mas atividade viva do espírito, né? Ao ver aquela figa, qual o significado que ela tem para mim? Afasta o mal olhado, afasta as coisas ruins. Se eu quero entrar naquela casa para praticar algo ruim, eu já vou ser afastado pela minha própria crença que aquele objeto afasta ruim. Eu praticando o mal, eu tenho um comportamento ruim. Então eu, espírito, me afasto dali por medo daquela figa. E isso ocorre com todas as interferências e com todos os processos de exorcismo, vamos assim dizer, em que se apresenta o objeto para o espírito. Então, no caso de um indivíduo estar subjugado por um espírito,
A crença é que se eu apresentar um crucifixo para esse espírito, como ele é um espírito, entre parênteses, do mal, ele tem medo da cruz, ele sai correndo. Então, voltamos a falar do significado que nós levamos para tudo que acontece conosco e para todo o nosso processo de relação com o nosso próximo. O significado é que faz o direcionamento do meu comportamento. Então, aquela figa, tendo um significado para mim enquanto eu estava vivo, se eu não me esclarecer depois de morto, eu vou levar esse significado, mesmo depois de morto, para as bandas de lá e vou ter essa crendice. Então, esses exorcismos, esses sistemas, esses processos de oferendas ou de afastamento através de objeto, é fruto da ignorância do espírito que é afetado pelo próprio significado daquele objeto. Porque se para mim não tem um significado nenhum, não tem nenhuma valia. Você pode me apresentar o objeto que você quiser. Se eu não dar significado para ele, ele é simplesmente um objeto. Vou pegar e jogar fora. É possível usar desses objetos para enfeitiçar alguém? Quando nós fazemos, ou quando eu faço, eu atendo alguém que está precisando, ela está precisando de proteção ou saúde, digamos que é uma pessoa que vem constantemente adoentada, né? Então, nós fazemos esse ritual porque ela está pedindo, né? Nós explicamos do que se trata e ela aceita, né? Agora, nós não fazemos, por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente ver, né? É uma amarração para o amor. O amor, como que a gente faz? Digamos que chega uma pessoa que fala que está muito apaixonada por alguém e esse alguém só a vê como uma amiga, né? Então nós vamos fazer alguma coisa com ela para que ela se torne atraente aos olhos da pessoa que ela quer, que ela fique interessante, que desperte um olhar diferente, né? Que ele comece a se interessar por ela. Tá? Então isso assim é uma coisa que ele vai estar sentindo, ele vai sentir falta, né? Mas assim, se ele vai decidir, não, eu vou namorar essa pessoa ou não, aí é uma coisa dele. E a gente não usa a palavra enfeitiçar, né? A palavra enfeitiçar é uma coisa assim que eu também não acredito, né? Que a gente vê muito em filme, novelas, coisas assim. Então eu acho que isso é uma coisa mais de ficção mesmo, tá? Então eu acredito assim que você possa, a gente usa coisas só ligadas à natureza. Então nós vamos usar as flores, raízes, pétalas que têm a finalidade, que cada uma tem uma finalidade, né? Até para um chazinho para a gente tomar. A gente aprende desde assim dos avós que se você estiver, tô muito agitada, muito nervosa, então toma um chazinho de camomila, né? Então a gente pode estar usando isso no ritual também, não para beber, a gente não fala nada assim para ser ingerido, né? Mas pode estar usando as folhinhas e as sementinhas. Então a gente usa também um incenso adequado também, que cada um tem uma finalidade, a cor da vela, né? Então a gente vai usar tudo assim que tem essa finalidade. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que permeia por toda a população, né? O feitiço. Então o que seria o feitiço? O feitiço é o desejo de alguém sobre outro alguém. É o mesmo processo da obsessão. Quando eu desejo algo para alguém, eu estou querendo impor a minha vontade para esse outro alguém. E isso é considerado o quê? O mal olhado, o feitiço, a influenciação. Então, dentro de um processo de dominação, em que você impõe a sua vontade sem respeitar o livre-arbítrio de outrem, você está enfeitiçando este outrem. Você está influenciando esse outro indivíduo, esse outro espírito. Então, basta nós darmos os nomes adequados para as coisas. Acontece que, lá atrás, os desejos de feitiço,
era sempre para transferir para outra pessoa o desejo que você tinha. E aí você cria rituais, aí você cria mística, aí você cria crendices. Porque a maioria das pessoas que trabalham com isso se aproveitam dos incautos, se aproveitam daqueles que estão desesperados, que pagam para esse trabalho, que pagam para ter algo que eles querem e não conseguem obter. Então, a sua vontade vai em busca de um feiticeiro. Esse feiticeiro, para sobreviver, cobra esse trabalho que ele faz e ele impregna objetos com a sua vontade de querer bem ou querer mal. Então é muito comum nós andarmos pelas ruas, né, e vermos nos postes, né, trago de volta o seu amor, feitiço garantido, se não tiver êxito tem o seu dinheiro de volta. Então isso são místicas, né, e que funcionam por processos indutivos. Se amuleto e talismã não funciona, água fluidificada não seria uma simpatia também? Então, e eu percebi assim, no que eu aprendi, que as religiões elas usam vários meios para conseguir os mesmos fins, né? Por exemplo, na religião espírita eles acreditam muito na água, que se fosse na Igreja Católica seria uma água benta, né? Ou dependendo dos lugares seria uma água energizada, né? Então tem vários meios, né? E na Wicca a gente já acredita na água consagrada, né? Então eu acho assim que seria a mesma coisa, uns vão usar a água, outros vão usar o luar, o sol, né? Para estar energizando alguma coisa, a vela ou um amuleto, para conseguir os mesmos fins. Então seria a mesma coisa, porém na religião espírita eles acreditam na água, e se eles acreditam é isso que eles devem usar, né? Quanto a nós temos outras possibilidades também, tá? Mas é uma coisa que eu respeito e acredito que seja a mesma coisa, porque é naquilo que a pessoa acredita, né? Então se ela for usar uma essência ou beber uma água, que aquilo vai estar trazendo para ela uma boa saúde, se ela acreditar, tanto um como o outro vai funcionar, vai ajudar. Vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, olha que coisa interessante. Não é pelo fato de eu ser espírita que eu não tenho inverdades dentro de mim. A maioria dos crentes, independente da religião que tem, acredita que eu tenho a água benta. Eu tenho uma água em que ela pode ser benzida, como nós tínhamos nas igrejas tradicionais antigamente, antes do Espiritismo. Só que no Espiritismo eu tenho o uso da água fluidificada. Como que vocês que têm algum conhecimento de Espiritismo aceitam a água fluidificada, que ela é impregnada com energia, lá são colocados os princípios ativos, e não acreditam no poder de um talismã que é preparado com a mesma vontade do que nós depositamos na água fluidificada. Então eu tenho dois objetos, um talismã e uma água. A água, a grande maioria dos espíritas a aceitam como algo curador, porque eu vou ingerir e dentro daquela água tem uns princípios ativos que vão ser benéficos para mim. E descreio ou desacredito no talismã que também foi preparado com a mesma vontade. Então, esse processo de energização nós acreditamos. Quando nós tomamos um passe, nós não recebemos uma energia magnética? Essa energia magnética não é passada do passista para o assistido? E eu não posso magnetizar um objeto? Deixo a pergunta para vocês, espíritas.
Estudem e depois mandem o vosso questionamento que nós responderemos.